Boa noite a todos. É sempre com muita alegria, com muita emoção que a gente inicia as nossas atividades. Então, a gente iniciou essa tarefa online a partir do grupo Ame Sua Vida, que a gente tem um trabalho aqui no Jardim Aeroporto. E, para nossa alegria, pouco a pouco, né, outros amigos e amigas, né, de Franca, depois do estado de São Paulo, do Brasil. Hoje nós temos também alguns amigos que estão acompanhando em outros países. E, assim, é uma bênção maravilhosa, porque por mais que a gente está com muita saudade dos encontros, essa oportunidade aqui a gente não teria no presencial. Então, a gente está com muita expectativa para retornar às atividades presenciais, mas a gente quer fazer, de alguma maneira, a continuidade desse trabalho, porque a gente conseguiu reunir pessoas, né, e situações que a gente tem colhido bons frutos, né? Então, a gente relembra que as mesmas atividades que a gente tinha no presencial permanecem, né? A espiritualidade está presente da mesma maneira. Então, aqueles que normalmente pedem preces, né, para entes queridos ou para si mesmo, para sua família, anotem o nome aí, tenham a certeza que a gente está tudo junto aí nessa noite. O hábito que alguns têm da água para ser fluidificada também certamente vai ser realizada. Então, numa sintonia, num encontro muito mais amplo, a gente vai realizar então a nossa tarefa de hoje. Então, aqueles que não estão em Franca, coloquem as cidades aí para a gente mandar o abraço, né, ao final da reunião. E eu já quero trazer aqui o nosso amigo, nosso querido Everton. Boa noite, Everton. Boa noite, Jamil. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, família Joia, Everton? Tudo aqui, gente. Que bom. Bom, antes de apresentar aí o Everton, o tema que ele vai falar, a Marleninha, que é amiga, companheira, que está aqui todas as noites de domingo com a gente, ela pede para a gente lembrar, eu vou lembrar no início, no final, dia 24 vai ter o encontro com Jesus, um encontro que todos os anos também é, foi assim marcante na cidade de Franca, tanto que começou numa casa espírita, que é o Luz e Amor, depois foi para o teatro, mas da mesma maneira que nós falamos no início, né, ela se expandiu dessa forma aí online e vai reunir muito mais pessoas, né? Então, dia 24 às 18 horas, depois a gente vai até dar mais detalhes aí, mas tanto no YouTube quanto no Facebook do Ame Sua Vida. Nós vamos estar divulgando bastante aí para que todos possam participar e aproveitando, né, que nós estamos em quarentena, o tema também é muito relacionado, porque vai falar da quarentena que Jesus vivenciou também e qual é a relação com esse momento que a gente está vivendo, né? Everton, hoje é com você, né? Você vai estar falando aí para a gente é, de um dos maiores, né, divulgadores do Cristo, né, de Paulo. Eu também, a Suzy, tem uma paixão, né, por essa história. E você vai pegar um ponto assim muito marcante, né, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já é bom dizer que não tem nada a ver com futebol, né, Everton? Porque quando lê lá São Paulo, Coríntios fala de 13-1, né? Tem fanático que já acha que é placar de jogo, né? Mas tem nada a ver com futebol, né? Então, boa noite a quem chegou agora. Olha, tem, não tem, mas tem, porque o nome Corinthians ele vem lá dos Coríntios mesmo. Aham. Era um time inglês que tem o mesmo nome, e esse time inglês fez uma excursão naquela região onde era Coríntio, né? A cidade grega, depois romana e tal, e se inspirou e depois o Corinthians para cá. Até chegar na carta, na primeira epístola aos Coríntios, nós temos um chão aí. Então, Beleza. vamos ver o que a gente consegue, até onde a gente consegue extrair desse conteúdo.
Bom, pessoal, eu vou deixar agora aí a carga do Everton. Normalmente a gente tem a parte musical que é com convidado, mas a gente já passou tudo aí que vai estar em família. E ao final a gente retorna, se tiver comentários, perguntas, a gente faz a interação. Everton, obrigado. Seja muito bem-vindo, você, a família, e um bom trabalho. Obrigado. Como a gente está em casa, aqui, literalmente, eu vou ter que levar o computador até aqui, que eu pedi para a Clara, minha filha, tocar uma música para a gente começar. Então, é ruim quando a gente anda com a câmera ligada, né? Mas, peraí. Vai. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição no amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. A Clara canta uma música que é da Ana Lívia, poesia do Alberto Centurião. Se teve alguém que amou antes de fazer tudo, foi Paulo de Tarso. Eu estava lembrando aqui, quando a gente estuda Tiago e João, né, que eles são chamados filhos do trovão, são chamados de Boanerges pelo próprio Cristo, o que se não faria, o que não se diria em relação a Paulo. Porque Paulo não era 8 ou 80, Paulo era 800. Paulo, ele foi tão intenso em tudo que ele fez, desde o seu nascimento, que a gente não consegue até hoje mensurar em qualquer campo. O Haroldo diz que Paulo, até hoje, é incompreendido. Nós não conseguimos ainda entender. Talvez um pouco da conversão, que é sempre lembrada, a estrada de Damasco, né? Sempre falado a respeito disso. Mas, para além da estrada de Damasco, há muito conteúdo. Então, para poder dimensionar um pouquinho esse espírito, a gente tem que pensar, tem que lembrar que ele vai encarnar em Tarso, que era uma cidade que conferia a ele, sobretudo por conta do seu pai, o título de cidadão romano. Então, Paulo, há 2000 anos, ele era um cidadão do mundo, porque ele vai conhecer muito bem a cultura e a língua grega, vai conhecer muito bem a cultura e o latim romano, e vai conhecer a história do seu próprio povo. Quando nós estudamos a biografia dele, nós vemos lá que com 4, 5, 6 anos, ele já começa a ter as lições e já entende
já é dito a ele a grandeza do seu povo, das suas tradições. Com 10, 11, 12 anos, Paulo tem certeza que o povo hebreu é o povo eleito de Deus, é o povo escolhido, é o maior povo que habita sobre a terra. E que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então, essa convicção desse espírito, esse ardor que ele traz, ele é muito evidente, muito forte. Tanto assim, que ele vai receber por mestre Gamaliel. Gamaliel é o maior sábio do seu tempo. Ele é filho de Léo. E Léo, para quem eu sempre falo isso para dar uma referência, quando a gente lê lá Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Cristo chega na Terra e vê que a situação não está muito boa, e ele começa, mas onde é que fica, né, nessa terra nova, aquilo que lembra o Evangelho do meu pai e tal, ele vem até aqui. Quem está recebendo o Cristo? E Léo. É esse Léo que é avô de Gamaliel. Então, Léo, o maior sábio da história do povo hebreu. Avô de Gamaliel. Gamaliel, mestre de Paulo. Paulo, o seu mais iluminado, o seu mais inspirado discípulo. É esse espírito que está sendo preparado para um dia ocupar uma cadeira no Sinédrio, que era o maior tribunal que aquele povo conhecia. É como se fosse hoje aquele espírito estivesse sendo preparado para compor a Suprema Corte Americana, a Corte de Haia ou o nosso Supremo Tribunal Federal. Ele era o orgulho e a esperança da sua raça. Tanto pela sua inteligência brilhante, quanto pela sua personalidade absolutamente vibrante. Então, com ele, não tinha 8 ou 80, era 800. Exato. O Haroldo fala, em Cuiabá ele sente frio, de tão ardente que ele é. Estão me falando que eu estou olhando para a câmera aqui. Ô Jamil, se você precisar, você vai me corrigindo, tá? Você me chama atenção aí. Bom, esse homem que vai sendo preparado assim, encampa ao início da perseguição aos cristãos. Ele nada menos dá início a um movimento que acabou por separar o cristianismo do judaísmo. O judaísmo, ele é o berço do cristianismo. Tanto que para algumas igrejas, quem é judeu e se torna cristão, não há conversão. Há apenas o complemento da fé. Porque o cristianismo nasce das sinagogas, era o mesmo local em que se disputava, em que era falada uma e outra doutrina. Agora, esse homem, com essa inteligência brilhante, com essa educação primorosa, com essa paixão por tudo que fazia, ele foi responsável pela morte do cunhado, que é Estevão, indiretamente pela morte da noiva, que é Abigail, porque no momento que ela mais precisava, ele foi tão duro que ele fala, entre nós não pode haver mais nada. E ela vai morrer de desgosto. E ele vai se desentender com Gamaliel, seu mestre, seu segundo pai, e um dos espíritos de escol do planeta àquele tempo. É nessa configuração, nessa caracterização, que Paulo está, quando depois de brigar com o mestre, de provocar a morte do cunhado,
de provocar a morte da noiva que ele amava, ele sai à procura de Jesus. E aí, muitas vezes, eu vi um palestrante falando isso e me identifico, até entre os espíritas e entre outros lugares, até hoje, o Cristo, às vezes, ele é diminuído. Porque quando Paulo está indo para Damasco, até vi o Mário Sérgio Cortella falando que ele viu uma luz. Não, ele viu um sol. Ele viu um sol, porque ele estava no deserto com aquele sol causticante. A gente fala, quando está muito calor, a gente fala que tem um sol para cada um. Lá acho que tinha 2 sol para cada um, 2 sóis para cada um. Quer falar? Não, desculpa, eu falei que essa passagem é muito linda. É muito bonita. É muito bonita. Mas ela é muito conhecida, então nós vamos pular ela para poder chegar onde a gente deseja. E aí, e até na tradução a gente fala assim, é escrito assim: Paulo, Paulo, não recalcitrais contra os aguilhões. Mas consta que no texto original é assim: Paulo, Paulo, por que escoiceia? Por que dá coices nos aguilhões? Porque ele era como um animal selvagem naquele tempo, um belo animal, né? Mas despreparado assim para toda aquela tarefa. Bom, Jamil, eu queria compartilhar aqui um arquivo para poder ficar um pouco mais claro para o pessoal. Tem jeito de eu compartilhar? É só você compartilhar aí que eu libero aqui, Everton. Tá. Como é que eu compartilho aqui? Tem um ajudante aqui. Abre, achei para mim, né? Deve ser bem mais nova, ajudante. Quer compartilhar o áudio também? Não. Os jovens. Ainda bem que ela está aqui, né? Ela, Clara. Isso. Bom, vê se na hora que chegar aí você libera para a gente ver, tá? Acho que tá indo. Foi aí? Não, né? Tá aparecendo eu mesmo, né? Foi? Tá. Não foi? Sim, foi ruim. Aí, agora sim. Deu certo? Tá aparecendo, Everton. Deu. Tá bom. Bom, esse homem, depois dessa mudança toda, depois de tudo que ele vivencia, ele vai rodar o mundo conhecido em 3 grandes viagens. E ele vai levar uma forma de ver, de enxergar o evangelho, que nem os apóstolos conseguiram bem entender. Porque se ele era a esperança da sua raça, orgulho e esperança da sua raça, quer dizer, aquele que melhor ou que mais buscava cumprir a lei, se ele era um fanático no sentido de ser ardoroso, depois muda. Ele vai ser aquele que quer receber os gentios, que quer receber os diferentes, que acha e que prega que o Cristo não se restringe a um povo, mas a sua moral é universal. E é por isso, é graças a isso, que a gente está aqui hoje, sentando e falando de Paulo, sentando e falando do Cristo, do Evangelho, porque se não fosse ele, possivelmente o Evangelho não teria chegado até nós. Depois de muito andar, de muito girar pelo mundo e fundar as igrejas, Paulo chega a Coríntio. Coríntio
era uma cidade conhecida e tomada pela sua devassidão, pela sua quebra de regras morais. Tanto que se eu falasse assim, no Brasil não dá muito certo por causa do Corinthians, time, né? Eu estou corintiano, era um sentido de concubinato, de sexo livre, sabe? Acho que ainda. Tem quem é de outro time ainda fala que serve, né? Era um sentido pejorativo quando ele chega a Coríntios. Mas Coríntios lhe era muito caro, porque as suas tradições familiares de Abigail e Jesiel tinham raízes profundas ali. Coríntio é uma cidade. É uma cidade. E Corinto? Não, Existe, é a não, mesma Na verdade, é mais conhecido como Corinto. do Corinto, que Coríntios. Coríntios, os corintianos, não é corintianos, é Coríntios Sei. mesmo, né? Bom, então, nesse local, ele chega um dia dentro da sinagoga e ele está sozinho. Ele está só. E ele está triste. Ele está desesperançoso. Porque ele havia fundado tantos e tantos lugares e disse que mais difícil do que abrir uma coisa é manter. Mais difícil que abrir uma loja é manter a loja. Mais difícil que abrir um centro é manter o centro, né? Mais difícil que casar é se manter casado. Mais difícil do que ter o filho é criar o filho. Tudo é mais difícil quando é perseverante, quando é perene. E todos os dias chegam pedidos para que ele fosse a tal local, fosse a tal em outra cidade, fosse a tal igreja que ele havia fundado. E ele se sente fraco, se sente pequeno para abraçar todas aquelas possibilidades. Então, dentro daquela igreja, ele que havia visto uma luz muito forte, muito grande, dentro da igreja, diz Emmanuel em Paulo e Estevão, ele vai ver uma suave luz. E é o próprio Cristo que vai se fazer presente, que vai se mostrar para Paulo. E ele vai dizer que ele está muito feliz que Paulo está levando a ver. Gente, imagina o que é isso. Eu estou aqui imaginando. Quando um chefe seu, né, fala, nossa, parabéns, você já fica. Imagina o Cristo vir pessoalmente e dizer para você que ele está muito feliz com o que você está fazendo. E aí, ele fala que ele não está conseguindo, né, atender a todos aqueles pedidos. E Jesus fala assim, de agora em diante, de hoje em diante, o meu pensamento estará junto de ti, mais próximo de ti, por intermédio de Estevão. Quis o Cristo que o primeiro algoz e o primeiro mártir estivessem unidos pelo amor, porque pela dor era mais fácil, né? Quis o Cristo que eles estivessem unidos. E a partir dali, ele vai começar a escrever as suas epístolas. Melhor, ele não vai escrever, ele vai ditar. Ele não quis fazer sozinho, porque ele entendia, embora não tivesse dividido isso, mas ele entendia que se ele não tivesse bem, que o pensamento do Cristo pudesse ser captado
por Silas, por Timóteo, por aqueles seus companheiros que eram da mais alta envergadura moral. Então, ele começa a ditar as epístolas, sem imaginar que aquelas cartas que ele dirigia às igrejas não foram dirigidas às igrejas. Aquela igreja, ela foi dirigida à cristandade de todos os tempos, porque era tão profunda e tão iluminada na sua essência. Não é que cada palavra ali estivesse assim, mas na sua essência, que Pedro, quando recebeu as primeiras cópias, reuniu a comunidade e começou a estudar. E disse que aquelas mensagens representavam a continuidade do pensamento do Cristo. A continuidade do pensamento de Jesus. E os estudiosos, os teólogos vão dizer que aquela sublimidade ali trazida só vai voltar a aparecer no mundo 1.200 anos depois, com o Irmão Sol, com Francisco de Assis. E poderíamos dizer nós, e depois disso, mais 7 séculos até chegar ao Espiritismo e trazer o Espírito de verdade novamente. Então, a profundeza daquilo que foi tratado foi muito grande. E dentre toda essa correspondência, a primeira epístola aos Coríntios, depende do gosto, mas é talvez a mais sublime das cartas. E eu pensei alguns pequeninos trechos para a gente falar a respeito. Bom, ele começa falando assim, ó: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, e aí ele fala, me foi comunicado pelo laços da família de Cloé que há contendas entre vós. Aqui cabe uma explicação. O Império Romano, como todo império, ele seguia regras, seguia leis que precisavam serem observadas para aquele império se manter. E havia um sistema de patronato e clientes. Então, cada pessoa tinha o seu patrono. E as pessoas que seguiam aquele patrono, o patrão, eram os clientes. Então, quer dizer, se eu sou cliente de Sóstenes, eu sigo o que Sóstenes fala. Se eu sou cliente de Apolo, eu sigo o que Apolo fala. Não importa o que Pedro fala, o que Paulo fala. Vê que até hoje chegou entre nós esse termo cliente, no sentido de estar vinculado, né? De ser... Bom, e como eu rendia graças, seguia aquele que era meu patrão, meu patrono, aquele meu patrão, vez que outra, me concedia alguma honraria ou algum favor. E Cloé, que está na epístola, segue essa mesma linha. Ela diz, olha, aqui, no tema de hoje seria uma fofoca. Aqui, está havendo muitas dissensões, muita briga. Na verdade, não lembro que se a gente vai tratar disso, havia, assim, concubinatos, porque como era uma cidade dada a promiscuidade, mesmo entre os cristãos, depois que ele saiu, aqueles hábitos floresceram novamente. Entendeu? E ninguém fazia nada, ninguém falava nada. E Cloé fala para Paulo isso. E ele, quando fala que Cloé diz, ele quer dizer o seguinte, fala, olha, não há conosco, não há no Cristo esse sistema de patronato. Ninguém vai ser priorizado ou favorecido, melhor, não vai ser favorecido por ser
de fulano ou de Beltrano. E ele complementa. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Cabe uma explicação. Então, aqueles que tinham sido convertidos pela fala de Paulo, falavam, eu sou de Paulo, quer dizer, eu sou cliente de Paulo. Apolo era um cristão que havia sido convertido e que era muito culto, muito profundo, brilhante. E que muitas pessoas também haviam se convertido ao cristianismo por ele. Cefas é Pedro, e outros falavam que não era nenhum desses três, era direto com Cristo. Então, quando ele fala assim, ele fala, mas vós fostes, eu fui crucificado? Ou foi o Cristo? Então, no cristianismo, não haverá sistema de favores. Não haverá sistemas de predileções. No cristianismo, somos todos iguais. Então, ele já começa a carta como ele era. Sendo um cristal, sendo límpido. Límpido? Sendo claro, transparente. E aí ele fala da situação deles. Ele fala assim, ó, até esta presente hora, se é do Cristo, você quer favores? Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos fadigamos. Trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então, como quem diz, meu reino não é deste mundo. Não espere que vá ter aqui. Não vai ter. Se eu fosse, como é que chama, Clara? Quando eu. Pessoa, glória. Como é que é a palavra? Um anacronismo? Não vai ter sombra e água fresca. Não vai ter. Para quem for cristão, não. Não mesmo. Engraçado que não mudou, né? Até hoje é assim. Até hoje. Hoje eu fui fazer uma palestra com jovens de manhã, de uma mocidade, e daí eu pedi para eles falarem, né, como é que foi o ano e tal. Eu falei, tio, olha, que antigamente eu não gostava de chamar de tio, agora já tô tio, daqui uns dias chega avô, né? Então vamos com calma. E aí ele falou, não, esse ano, nossa, tomara que acabe, né? Tá um rolê muito estranho, muito sinistro. Não, falar. Então, não mudou. Ninguém vai deixar de ter Covid porque é cristão. Ninguém vai deixar de sofrer, de ficar desempregado um dia, de ter problema com o filho. Porque não tem prioridade. Não tem prioridade. Não tem prioridade. Vai ser enaltecido. Não. O que vai mudar é íntimo. O íntimo. O objetivo pode continuar igual, às vezes pior. Porque, às vezes, eu vejo isso muito evidentemente, quando você tem uma postura, às vezes você até afasta muita gente, fala, não, esse cara tá me julgando, não vou fazer isso porque ele é diferente de mim, não, né? Então, é até o inverso. Mas o que a gente recebe em troca é tão mais alto, é tão mais gostoso, que mesmo que não seja deste mundo, vale muito a pena. É a serenidade, né? A tranquilidade, não é? Quando você está fazendo uma coisa certa. Como nos diz o Evangelho, e não será a paz uma felicidade em meio às agruras deste mundo? Quer dizer, você pode alcançar a felicidade, né? Relativa, né? E aí, com isso, ele traz um conceito de eclesia, de onde vem a palavra igreja. Então, a palavra eclesia, de onde se tirou a igreja, tem a ver com tudo, menos com a construção. Menos com a igreja propriamente. Essa eclesia
ela vem lá das cidades gregas, no sentido de comunidade. Só que os gregos, eles falavam, até Sócrates dizia assim, os cidadãos, né, têm direito a voto, mas não estavam mulheres, não estavam os escravos, né? Havia uma diferenciação muito grande. E em Cristo, somos todos iguais. Não há escravos e senhores. Porque um escravo, dentro da eclesia, dentro da comunidade, ele pode ser o diretor. Porque os valores que se vão tomar não são valores sociais, materiais, são do sentimento verdadeiro. Se a gente pensar, qual grande cristão teve uma situação muito boa, social e material? Qual? Não dá. Bem difícil, né? Bem difícil. Pessoal aqui se lembrar, me avisa. Eu não tô no Face, eu não consigo, eu tô com várias telas aqui, não tô acompanhando tudo. Mas esse sentido que para nós é comum, é ordinário, não era aquele tempo. Entende a luta dele? Em Cristo não há diferença. Muito bem. E aí ele fala dele. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 8.800? Eu não sou digno, porque eu persegui. Eu matei meu cunhado. Eu causei a morte da minha noiva. Eu me apartei do meu mestre e persegui a igreja. Então, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas eu trabalhei mais do que eles. Ele está mentindo? Porque ele foi intenso. Tanto que os discípulos, ou os apóstolos, né, nem ser custeado pelas doações, ele aceitou. Embora ele tivesse o mais alto grau da educação possível, ele aprendeu a ser tecelão e sobrevivia da sua tecelagem, a ponto de trabalhar de manhã e depois começar os trabalhos à tarde e se estendiam até à noite. Então, quando ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, me lembra muito, às vezes nós, né, como aquela moça, acho que até falei esses dias aqui na nossa reunião mesmo, aquela moça que chega ao Cristo, ao Chico, e fala, Chico, quando começou esse negócio de regressão de vidas passadas, Chico, ela tinha feito uma sessão, eu descobri quem eu fui. Eu fui uma Marte, morri comida pelos leões. E você, Chico? Minha filha, eu fui a pulga do leão. O Chico leu Paulo. Né? Era assim. E nessa Corinto, dos coríntios, sabe quem estava lá? Erasto, que né, no livro dos médiuns vai nos trazer um conteúdo. Ele era contador da cidade e foi convertido por Paulo. Ali vai estar Áquila, vai estar Prisca, vai estar Apolo, que eu acabei de falar. E naquela igreja, ela chegou muito alto, a tal ponto que é ali que Paulo vai trazer o capítulo 13, que é o amor ágape. Ele fala assim, naquilo que ficou talvez a parte mais famosa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Naquele tempo, gente, não tinha igreja com sino. Não tinha. Então, por que ele está falando de sino aqui? Porque naquela cidade se fabricava esses
o sino, né? Então eu falo assim, se eu não tiver, eu posso fazer isso, mas se eu não tiver amor, eu vou ser um sino que não sine, que não produz som. E ainda que tivesse o dom da profecia, o dom da profecia é a nossa mediunidade atual. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que eu sei que é de hábitos muito dissolutos. E ele falou, assim, que não eram hábitos assim tão cristãos. E ele me falou assim, não foi hoje não, foi esses dias. Ele falou assim, eu vou fazer uma doação assim, assado e tal. E a gente pensa, tem o valor para quem recebe, mas para quem doa, ainda que eu desse o meu corpo, desse toda a minha fortuna, se eu não tiver amor, não vai valer. E aí ele prossegue. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Por que não se porta com indecência? Porque aqueles cristãos estavam tendo a mesma vida que eles tinham antes. Então, falava assim, a sua mulher está corintiano, ou corintianizando. Quer dizer que ela estava andando com outras pessoas. Não se porta com decência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando ele fala em parte conhecemos, em parte eles viram. E na parte que profetiza, eles recebem do mais alto ainda. Mas quando vier o que é perfeito, que é o Cristo, é a parúzia, é a volta do Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Como diz João no Apocalipse, o que é morno, pois que não sois nem quente nem frios, eu vos vomitarei. Aquilo que é em parte, que não é integral, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes é o maior, ou é o amor. O maior desses aqui é o amor. A gente podia dizer que Paulo, então, entendeu na íntegra a mensagem de Jesus, o ensinamento dele. Que Jesus trouxe o amor, né? Então... Pelo que tudo que ele fala, ele entendeu. Olha, talvez até quem está nos ouvindo aqui possa nos ajudar. Eu acho que ele funcionava aqui... Me ajuda a parar a transmissão. Sabia, só fez para te dar um trabalho aqui. Eu acho que ele funcionou. Acho não, para mim isso é claro. Ele funcionou como um médium de Jesus. Isso que eu penso. Como um médium de Jesus. A ponto de um dia dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Né? Então, foi Estevão quem ficou muito próximo dele.
Mas o pensamento, a essência disso, foi trazido do mais alto. Porque esse capítulo 13 da carta aos Coríntios é o que mais alto se pode pensar, né? Por ora resta a esperança, a caridade e o amor, mas dos três, o amor é o mais alto. Como nos diz o Evangelho, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de amor, desceram ao circo. E esse sentimento que tocou essas pessoas, ele foi tão profundo que eles optaram por morrer, porque eles poderiam ter abjurado, eles poderiam ter dizido, não, eu renego Cristo, eu abjuro, mas em grande parte eles morreram, em nome de Jesus. Então, a Epístola aos Coríntios, ela enverga, ela traduz, ela solidifica aquilo que de mais elevado foi trazido aos homens depois da partida de Jesus. Tô falando muito, Jamil? Manda brasa, ele escreveu. Já falaram aí, Everton. Vamos pôr uma musiquinha no meio aqui, pode? Manda brasa. Manda brasa. Tira um pouquinho. Presta um pouquinho mais de... Assim não, filho. Deixa fixo assim. Aqui, ó. Fechou. Desculpa. Vocês estão vendo que nós temos uma certa dificuldade, né? Põe um calcinho aqui que melhora. Como a gente falou tanto de Jesus com Paulo, e nós estamos tão pertinho do Natal, tem uma música que fala disso, daquela noite. E, aliás, né, Claudinha, nós estamos tendo a estrela de Natal, né? A estrela de Belém, amanhã. Amanhã. Mas já começou, já. Começou? O companheiro nosso tem mostrado. Vai passar a estrela que passou quando Jesus nasceu, pai? A última vez que essa estrela se fez presente, fez visível, na verdade é a junção de dois planetas, né? De Júpiter e Saturno. Né? E aí fica parecendo uma luz só. A última vez, um companheiro nosso lá de Minas do Thales falou, foi quando Francisco de Assis desencarnou. Há 800 anos. E ela teria aparecido também no tempo do nascimento de Jesus. E será que a gente vai conseguir ver? Vai. Vamos ver se sabe 2020. É logo de manhã? Não, final da tarde. Final da tarde. E essa música trata desse tempo, dessa noite. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te dão
graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia e vem junto com o sol, trazendo a paz, a esperança de ter outra noite. Todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graça, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia e vem junto com o sol, trazendo a paz, a esperança de ter outra noite igual. Jamil, era isso. Tô vendo tanta gente boa aqui no Face, viu? Que eu até... Ô, Everton, antes da gente interagir aí, se mais pessoas quiserem aí também fazer pergunta, tudo, eu quero dizer, né, que todas as vezes que a gente traz esses temas, é um convite também para ler, né, ou a biografia de Paulo, ou as obras do Chico ali, né, que são os 5 livros, porque é a história trazida, né, lá do mais alto, né, da espiritualidade, né, então, o que você falou aí, eu acho que toca a gente, para que a gente leia e busque, porque são lições, assim, maravilhosa, né? Você falou um pouquinho aí, eu tenho certeza que todos aí estão emocionados, porque, como você falou, e eu já tinha ouvido alguém dizer, que foi o período que mais encarnou espíritos luminosos, porque não foram espíritas que se converteram e tiveram aquele tempo de transformação, eles já se entregavam às feras, ao azeite fervendo, às feras, né? Então, assim, é um momento que a gente precisa conhecer melhor, né? Sentir melhor para tentar vivenciar, né? Eu queria dar uma dica bibliográfica, um livro que chama Paulo de Tarso, de Joseph Rosner. O nome é dificinho, porque ele é alemão. Joseph Rosner. Esse livro me foi indicado por uma amiga que é católica, muito estudiosa, e foi, assim, uma coisa muito legal, porque Paulo Estevão, até brinco aqui no nosso grupo, eu falava com a boca cheia, que eu já li Paulo Estevão 6 vezes, nós já li 6 vezes. Aí um dia eu vi o Haroldo falando, eu falei assim, eu li 45 vezes. Isso faz tempo, hein? Já deve ter lido mais. Mas, Jamil, faz assim, ó, sabe? E esse autor, o Joseph, ele dedicou a vida dele a estudar Paulo e a escrever uma obra sobre Paulo. Então, ele traz muita coisa que a gente não tem no Paulo Estevão e que nos ajuda a enxergar melhor Paulo Estevão. E até falei aqui esses dias que esse Joseph, ele dedicou a sua vida e escreveu um livro espetacular sobre Paulo. Mas o Cristo escreveu, o Chico, eu tô chamando o Chico de Cristo hoje toda hora, hein? O Chico escreveu Paulo Estevão e mais 450 livros, né? Tem essa diferença. A Marleninha pediu para você escrever o nome dele aí, que acho que fica melhor para as pessoas. Ô Everton, até eu estava conversando com a Suzy, a Marleninha já vai ser uma das convidadas aí. A gente também tem um sonho aqui de trazer
né, um pouco mais de Paulo e também de outros, né, porque conhece-se pouco de Pedro, conhece-se pouco de Lucas, algumas mulheres que tiveram um papel importantíssimo e tem poucos registros. A gente quer começar também a trazer biografias, né, porque a gente tem tanto aí para estudar, né? E eu queria lembrar também que Paulo foi tão marcante, né? Você falou no início aí que ele trouxe, né, o evangelho para o planeta, fora ali de Israel, mas a palavra paulatinamente vem de Paulo também, né? Que a nossa caminhada deve ser igual ele. Ele andava um pouco, a hora que a igreja estava enraizada, ele seguia, né? Então, a gente também, né? A hora que assimilou alguma coisa, paulatinamente a gente dá outros passos, né? Então, é muito, muito interessante. A gente precisa estudar, né? Interessante você falar isso, Jamil, porque paulatinamente vem de lá e claudicante vem de Cláudio, do imperador, que claudicava, que mancava, né? Então, aquele que claudica, manca. E a gente está mais para claudicar do que para... Paulatinamente. Pessoal, daqui a pouquinho o Everton vai encerrar com uma música também. Olha lá, o livro. Se tiver algum comentário, alguma pergunta aí, a gente ainda tem alguns minutinhos. O Emerson colocando paulatinamente, prossigo para o alvo. Eu vou dar alguns recados aqui, e enquanto isso, se entrar alguma pergunta ou comentário, depois a gente passa para a música. Combinado, Everton? Bom, relembrando, YouTube e Facebook do Arte e Vida, do Luz e Amor, do Grupo Ame Sua Vida, Encontro com Jesus, imperdível, dia 24 agora de dezembro, às 18 horas. Então, o encontro já está marcado, já foi preparado, mas a gente também, né, tem um papel aí de estar junto com esse grupo aí, que certamente vai ser uma noite maravilhosa. E nós, do Grupo Ame Sua Vida, no dia 25, a gente vai fazer um bate-papo à noite, depois a gente vai divulgar aí, só que nós não vamos fazer em tom de palestra, não. A gente vai fazer de uma maneira que quem quiser entrar, bater papo, ler uma mensagem, falar juntos no dia 25 à noite, porque dia 24 normalmente já tem os compromissos. Lembrando com muito carinho aí, né, que nós estamos em meio a uma pandemia e essa segunda onda que eles estão falando aí deixou de ser apenas nas ruas e adentrou as casas. Então, o que a gente puder evitar de aglomerações, como é tão gostoso a gente fazer em época de Natal e Ano Novo, vai ser um cuidado que a gente terá para que a gente possa estar juntos nos anos que se seguem aí. Então, agradecendo e mandando um abraço com muito carinho às famílias do Jardim Aeroporto, que são as que participam lá da nossa casa, aos que não são do Jardim Aeroporto, mas se dirigem até lá aos domingos à noite, a todos de Franca que estão participando, Águas da Prata, Pedregulho, Passos, São Tomás de Aquino, João Pessoa, Sertãozinho, Claraval, Igarapava, o nosso querido Lelo, manda um abraço, Lelo, para sua família, para todos aí do Grupo Espírita aí, que a gente tem um carinho muito grande, Santarém, Goiânia, Portugal, Estados Unidos, Malta, estão todos juntos aí nessa vibração que foi maravilhosa. Everton, Paulo viveu e trabalhou até que idade? Mais de 60. 62, eu acho, por aí. Certo. Renata Moreira, de São Tomás de Aquino. Não esqueça do nosso cafezinho mineiro com a sua família, inclusive sua mãezinha, os amigos Edinaldo, Duarte, Xande, na excursão que os amigos Jamil e Suzy vão organizar. Certamente a família vai junto. Ele é um doce. Um beijo para Renata. Saudade dela. Goiânia também. Danton, obrigado. Sempre presente aí, uma alegria, todos de Goiânia que estão aí com a gente.
A gente falou aí de Paulo Estevo, em breve, né, a gente retoma aí, né, esse tema aí, Paulo, né, a época lá do cristianismo primitivo, e agora eu retomo aí com o Everton, que ele vai encerrar. Um grande beijo a todos, obrigado, estamos juntos aí com muito carinho, com muito amor, uma boa semana, 24 e 25 temos encontro. Você vai passando aqui pro alto para ver tá depois. Bom, essa música, ela se chama Ele. Não fala quem que é, mas dá para adivinhar. Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador. Outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. No som da vida. Obrigado, Jamil. Obrigado, viu, gente? Um abraço para todos vocês. Grande, Everton. Obrigado a você e ao grupo aí. Beijo a todos. Boa semana. Que Deus continue nos abençoando. Um minutinho aí que a gente já retorna fora do ar aqui, Everton.